Olha, agora 3 da tarde na nossa capital sergipana e olha, eu já começo a entrevista justamente perguntando ao deputado estadual Cristiano Cavalcante, primeiro desejando aqui boa tarde ao senhor, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, seja bem-vindo na TV Atalaia. Como é que o senhor observa a política nacional, deputado? Essa tensão entre os poderes, essa polarização entre esquerda e direita, o senhor que fala mais da política estadual, já que o senhor é deputado estadual, mas a nível nacional, qual o diagnóstico que o senhor tira? Seja bem-vindo. Obrigado, Foca, boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores aqui nesse programa muito importante, o Atalaia Mais, agora dirigido por você. E nós vemos, Foca, essa polarização na política a nível nacional, eu não enxergo com bons olhos. Eu acho que esse radicalismo demais entre direita e esquerda, essa divisão que o país hoje está enfrentando, ela não é saudável. Eu acho que, primeiro de tudo, nós vivemos numa democracia, nós temos que respeitar as decisões, os pensamentos, as ideologias de todos e temos que procurar uma alternativa que venha a ter equilíbrio, a ter uma formatação de políticas públicas que venham efetivamente impactar de forma direta e positiva na vida da população brasileira. O senhor falou de respeito. Veja, parece que divergir de uma outra pessoa, ela é obrigada a desrespeitar. Parece que não existe espaço para respeito dentro de uma divergência ideológica, né? A gente tem que... Quando nós somos agentes políticos, nós temos que entender sempre que nós vamos ser contraditados. Nós temos que estar preparados para o contraditório, para que naquele momento, seja um jornalista, seja um político de outra bandeira, até a população mesmo, né? Muitas vezes ela pergunta a um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um governador, por que isso está acontecendo? Esse fato agora, o qual você acabou de abordar aqui, do veto do presidente Lula, tudo isso, essa cobrança vai chegar, as pessoas vão perguntar e certamente os deputados, os senadores, eles vão ter que ter a tranquilidade, vão ter que ter a paciência de explicar, de dizer o motivo, né? Foi muito rápido o que você falou aqui, eu não vi esse projeto, mas certamente eles serão arguídos e terão que ter esse discernimento de explicar à população, de explicar à imprensa, né, estadual, nacional, o motivo dessa derrubada do veto. Então, eu enxergo isso. Nós teremos no ano que vem, falta menos de um ano, né, 2026, as eleições nacionais. Hoje há uma discussão na unificação das eleições, né, isso já passou na comissão no Senado, a gente não sabe se isso vai chegar a ser votado ainda esse ano ou não. Mas nós temos que entender que a população ela está na expectativa grande de que não haja mais essa polarização, essa discussão entre direita e esquerda, entre Bolsonaro e Lula. Isso não pode se resumir apenas a isso. Né? Também porque a idade já elevada do presidente Lula, se for mais uma eleição só, ele não aguenta 2 eleições. Enfim, a gente tem que ter sempre essa tranquilidade e entender que a política ela não resume-se só a uma figura, ou a um partido, ou a uma ideologia. Tudo tem que ser discutido, tem que ser analisado, tem que haver o diálogo acima de tudo. Sim. Deputado, vamos falar a respeito dos seus projetos daqui a pouco, né, do seu trabalho enquanto deputado estadual, mas existe também o trabalho enquanto líder do governo na Assembleia. Esse papel de liderança do governo é, na verdade, para confrontar os deputados de oposição ou, na verdade, é um trabalho mais de mediação, de tentar apaziguar os ânimos? Eu sempre procurei, Foca, primeiro respeitar tanto a situação, os colegas deputados da situação e os colegas deputados da oposição. Eu estou como líder na Assembleia, estou como presidente também da CCJ, né, que é a comissão mais importante do Poder Legislativo, e lá eu estabeleci sempre o diálogo, estabeleci uma relação respeitosa para que os projetos dos deputados de oposição também tramitem, que isso eu faço questão de pautar na CCJ para que eles tramitem, eles sejam
apreciados e votados na Comissão de Constituição e Justiça, assim como a minha relação no dia a dia, no plenário, nas discussões, nas votações. Cada deputado está ali, ele teve uma votação suficiente para ser eleito, ele está representando uma parcela da população sergipana, ele está representando uma parcela que tem a sua ideologia, que representa uma região do Estado, que representa um agrupamento político, enfim, cada pensamento um pensamento ideológico, muito bem colocado, Foca. Então, cada um tem está ali por algum motivo desse tipo. Sim. Então, nós temos que aprender a respeitar. Não é porque eu sou um deputado, por exemplo, municipalista, que eu não vou respeitar um deputado que tenha uma visão mais de direita ou mais de esquerda. Pelo contrário, eu acho que cada um está ali, como eu disse, né, representando uma parcela da população, foram eleitos democraticamente, de forma legítima, e tem todo o direito de exercer o seu mandato de forma tranquila e equilibrada. E é dessa forma que eu venho na liderança, pautando, discutindo e levando no convencimento. Obviamente que eu não vou sempre conseguir convencer todos. Então, cada um vota de acordo com a sua consciência, mas, graças a Deus, todas as votações nós temos conseguido obter êxito, suavizar, obviamente, as críticas quando elas chegam, né, devido a projetos do governo. Nem sempre os projetos do governo, naquele primeiro momento, vão ser projetos que serão confortáveis para a população, sim, mas muitas vezes eles são necessários, né? Eu já fui prefeito por 2 mandatos, então eu sei que o executivo ele tem que tomar algumas decisões que muitas vezes ele desagrada, mas o resultado será colhido à frente e a gente, na Assembleia, a gente vem procurando seguir esse caminho. Sim. O caminho do diálogo, do respeito, para que as pautas avancem e o povo sergipano sinta diretamente o resultado positivo do nosso trabalho. Vamos falar sobre um resultado positivo que o povo de Sergipe espera. A reunião do senhor, do governador Fábio, com a Iguá, foi na semana passada ou na segunda-feira? Segunda-feira. Segunda-feira, porque esse feriado de ontem, né, acaba atrapalhando a cabeça da pessoa. Exato. Mas vamos lá, na segunda-feira o senhor se encontrou com os representantes da Iguá em uma reunião com o governador Fábio. Essa reunião, essa conversa de vocês, foi justamente para que vocês pudessem cobrar mais efetividade no trabalho da Iguá? Qual foi o ponto principal dessa conversa? Então, Foca, cobrar efetividade no trabalho da Iguá e que a Iguá também se pronuncie. O governador, nem nós, deputados, não somos advogados da Iguá, nós não temos que estar dando explicação se a Iguá acertou, se a Iguá errou, o que aconteceu. Pelo contrário, a Iguá ela tem a obrigação de vir aos meios de comunicação, à imprensa, às rádios, às televisões, mostrar o trabalho dela. Nós não podemos apenas dizer a Iguá ela só tem 50 dias de um problema que tem 40 anos. Não basta, o povo não quer ouvir isso. Se o processo de concessão aconteceu, é por quê? Porque nós estamos procurando um serviço que seja ofertado de melhor qualidade. Nós acreditamos, por exemplo, na concessão do aeroporto de Aracaju, que é um case de sucesso. Nós acreditamos na concessão da Energisa, que foi outro case de sucesso. Então, nós acreditamos, diante desses cases de sucesso, que a Iguá ela venha também a trazer todos esses benefícios que a pessoa, em outras palavras, na linguagem popular, Foca, pague e tenha água na torneira. Que muitas vezes nós recebemos vídeos ali na Assembleia de pessoas que não tinham água saindo na torneira e pagando uma conta. Sim. Então, quando o governador Fábio preparou os estudos, mandou para a Assembleia para que nós aprovássemos naquele ano de 2023 as mães, né, que é o processo das micro-regiões, e que fosse feito o edital para a concessão pública, nós aprovamos essa lei e chancelamos ali, né, que esse processo ele fosse deflagrado e, dessa maneira, acreditando que teremos um futuro promissor em todos os aspectos, mas principalmente na oferta de água e do esgotamento sanitário à população sergipana. Então, o motivo dessa reunião foi esse, foi cobrar da Iguá esse posicionamento. A Iguá está antecipando até investimentos, obras que estão no cronograma, mas isso precisa ser dito à população.
A população precisa entender, saber, porque o que chega para a gente é a cobrança. O senhor acha que... Eu fiz um comentário nesse sentido hoje e amanhã vamos receber na Rádio Metropolitana o diretor-geral, né? O cabeça da Iguá em Sergipe. Quem comanda é o Fernando Vieira, eu acho que é o diretor técnico da Iguá, enfim. Ele estava na reunião. O senhor acha que um dos erros da Iguá é justamente a comunicação? Eu quero que o senhor responda depois do nosso intervalo comercial. Pois é, deputado, a pergunta que eu deixei no ar para que o senhor responda, um dos problemas da Iguá é justamente a falta de comunicação? Com certeza, esse é um dos problemas. A Iguá ela precisa ter esse canal, se conectar direto com a população. A gente sabe que eles estão iniciando a operação, tem pouco tempo, mas a água é vida, a água é um bem precioso, né, para o dia a dia do ser humano. E o desespero, quando as pessoas ficam com a falta d'água, com os problemas que vem acontecendo, eles precisam de um acolhimento. E nós nessa reunião de segunda-feira, o governador Fábio ele foi muito incisivo, né, cobrando esse acolhimento da Iguá, que ela se comunique melhor, que ela explique à população os investimentos que já estão sendo feitos, de acordo com aquilo que foi pactuado no edital da concessão, para que a população ela entenda. Hoje no meu povoado, no município tal, não está tendo água. Mas não está tendo hoje ou não sempre não teve? Primeira pergunta. A segunda, não está tendo, mas nós iremos fazer a intervenção, a obra para que chegue aí a extensão de rede ou coisa do tipo, vai ser em tal época. A pessoa já vai saber. Então, o meu problema, nós vamos ter a solução no dia tal, do ano tal. Então, essa conexão com a população através da imprensa, ela é importantíssima. E eu acredito, né, que isso vai acontecer e que os problemas, eles, com o passar do tempo, eles vão começar a ser minimizados. É uma preocupação do governador, é uma preocupação de todos os deputados estaduais. Não é só deputado de oposição que está preocupado com isso. Pelo contrário, todos os deputados estão preocupados com isso. E nós acreditamos no processo de concessão, nós acreditamos na Iguá, que ela vai, sem dúvida alguma, fazer um grande trabalho aqui e que nós vamos ter um estado com abastecimento de água, nós vamos ter um estado com o esgotamento sanitário chegando à casa das pessoas, que também isso é saúde pública, o esgotamento sanitário ele é saúde pública. Então nós acreditamos muito nisso, Foca. Deputado, o óculos do senhor está embaçando um pouquinho, eu acho que o senhor está transpirando. Rapaz, tá, viu? Vou deixar ele aqui no cantinho. Deixa ele aqui no cantinho. Mas vamos falar sobre um tema sensível e muito importante, que o senhor, através de um projeto que foi pautado, discutido, aprovado na Assembleia, que é a instituição de políticas públicas, né, política estadual para o diagnóstico, né, para o tratamento, né, de transtorno de ansiedade e síndrome de depressão. Esse projeto foi discutido amplamente com a sociedade. O senhor, como foi que o senhor conseguiu justamente extrair isso da população, ver a necessidade e colocar na Assembleia? Então, Foca, todos os projetos, quando nós protocolamos, eu procuro sempre discutir, ver o que é que aquele projeto vai trazer de benefício para a população, o que é que vai impactar direto na vida daquela pessoa. E após a pandemia, a gente entendeu e diagnosticou um número elevado do transtorno da ansiedade, um número elevado também de pessoas com depressão. E diante disso, nós fizemos essa propositura desse projeto que, graças a Deus, foi acolhido pela Secretaria de Estado da Saúde, pela Secretaria de Estado da Assistência Social, foi sancionado pelo governador Fábio e que hoje impacta diretamente no acolhimento dessas pessoas que sofrem desse transtorno. Como esse acolhimento? Primeiro, entender se aquela pessoa se ela está com depressão, quais os sintomas daquela depressão, para que acolha e trate de forma preventiva. Muitas vezes as pessoas elas têm algum tipo de resistência para poder dizerem que realmente estão com depressão, que tem esse transtorno da ansiedade também. Isso nos jovens ele é muito comum. E dessa maneira a gente possa, através de políticas públicas, acolher, cuidar, prevenir
e tratar. E esse tratamento seria por medicamentos? Também. Seria também por terapia? Terapia, medicamento, as discussões em grupos de trabalho com psicólogos, com psiquiatras, essa aproximação de todas essas pessoas que muitas vezes não entendiam, né? Diziam, não, é ansiedade, esse menino é agoniado, esse jovem porque está na adolescência, e na verdade não é isso. É justamente essa descoberta do diagnóstico através dessa lei nossa que traz o paciente para dentro do sistema de saúde, trata e reinsere de novo na sociedade. Então, são cases de sucesso que nós estamos vendo, desse acolhimento, dessas pessoas sendo tratadas, e isso nos deixa, assim, muito felizes. Por quê? Através de uma lei de nossa autoria, que já vinha sendo tratada com uma política estadual, mas dessa maneira ela vai, sem dúvida alguma, ter mais tranquilidade, ter mais rigidez no tratamento. E, como eu digo, o acolhimento dessa doença ela é o ponto principal para que a gente possa reinserir essa pessoa, tratá-la e, dessa maneira, trazer mais tranquilidade para ela e para também toda a família. Cristiano, o senhor está no União Brasil, pretende continuar no partido? Sim. O seu líder político partidário é André Moura, é o presidente do seu partido. Exato. Mas o seu líder do agrupamento é o governador Fábio. O senhor tem dois líderes. Veja. É um líder que tem dois líderes. Veja, nós respeitamos uma hierarquia. Certo. Né? O líder do nosso partido, o presidente do nosso partido, é o ex-deputado André Moura, né, que é pré-candidato a senador, né, nessa próxima eleição de 2026. E nós temos o líder do agrupamento da situação, do agrupamento, né, a nível estadual, que é o governador Fábio. Então, Como foi que o senhor ficou no meio dessa tensão entre eles, depois das eleições municipais do ano passado, no final também de 2024, início de 2025? Teve um clima pesado, um conflito ali nos bastidores. O senhor tentou mediar? Eu sempre procurei entender o seguinte: time que está ganhando não se mexe. Nós ganhamos a eleição juntos. O União Brasil ele foi muito decisivo na eleição do governador Fábio, e ele sabe disso e reconhece isso, né? O ex-deputado André Moura, todo o Estado conhece, sabe a forma determinada, corajosa, incisiva, né, que André faz política, comprometida que ele faz política. Mas como foi que o senhor agiu nos bastidores naquele momento? E quando nós vimos essa tensão que existia, o que existia muito era muito leva e traz, muita conversa que se ficava... Dos dois lados? Dos dois lados. Certo. Não do governador e de André. Certo. De pessoas ligadas aos dois. Né? Porque fulaninho disse isso, porque disseram aquilo, eita, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E eu não sou cara de ouvir conversa. Acontecer, pronto, eu vou lá, chamo o que foi que houve, vamos resolver, eu quero entender. O senhor foi importante para que os dois se alinhassem, para que esses ruídos dos dois lados acabassem um pouco, não? A minha opinião sempre foi para um e para o outro, dizendo a mesma coisa. Vocês dois têm que estar sintonizados a AM/FM, vocês dois têm que estar juntos, vocês dois são dois grandes políticos, jovens, e que têm uma história grande pela frente. O Estado de Sergipe precisa dos dois e o melhor caminho é o entendimento. Deputado, vamos para um outro assunto, porque o nosso tempo já está chegando no seu final. Aí a gente lembra da cena com o Luizão, né? O senhor viu a cena, não? Com o Luizão aqui. Rapaz, só isso. Já acabou? Assunto, já acabou. Mas como é que o senhor reage a esse processo que pede a cassação da candidatura do prefeito eleito de Capela, o Júnior de Tourinho? Então, esse é uma comédia, né, que aqui existe, lá dentro da eleição, existiu na eleição de 2024 e que é protagonizada por um ex-prefeito que não tem credibilidade alguma e que vive eternamente de criar factoides, de criar narrativas para tentar chegar ao poder. Nós temos muita tranquilidade quanto a isso. Júnior foi eleito democraticamente, foi eleito com legitimidade, com uma larga votação, uma das maiores da história da Capela, Foca. E existiu esse questionamento jurídico, né? A última decisão que houve, agora recentemente,
vídeos circularam, o cara indo para Brasília, que vai ter votação. E à medida que o tempo vai passando, ele vai criando uma nova narrativa para segurar uma na outra. Que não vai ter São Pedro, que a filha vai assumir. Tudo mentira. Não existe possibilidade alguma jurídica da filha dele assumir. Só se ela for candidata daqui a 3 anos, quando tiver eleição de novo. O que pode existir é o seguinte: se a candidatura dele for cassada, aí se tem novamente uma eleição suplementar. Exatamente. E outras candidaturas serão homologadas. Perfeitamente. Né? Então, essa se possibilidade... ela se candidatar novamente, exatamente, ou ele, ou o Júnior também, né? Exatamente. Então, assim, há esse questionamento. A adição do ministro foi que o processo voltasse ao TRE para ser julgado aqui, uma preliminar, que no nosso entendimento já foi julgada, mas enfim, nós respeitamos a decisão judicial, a decisão volta, vai ser julgada aqui no TRE e depois TSE novamente. Deve ser alvo também de recurso, né, dele, claro. Se ele perder novamente aqui no TRE, volta para o TSE em Brasília. Deputado, muito obrigado, viu, pela sua vinda. Eu que agradeço, meu irmão. Tá aí, deputado Cristiano Cavalcante, líder do governo na Assembleia. Forte abraço a você, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por sua audiência. Até amanhã, 2h45.